O Bahia do Rogério Ceni é a equipe mais interessante do Brasil e eu posso provar. Se liga. Então, olhando aqui rapidamente os números do jogo, algo me chama a atenção. Quando eu venho aqui em estatísticas da equipe, deixa eu ajustar aqui, eu vou achar aqui os ataques posicionais com chute. Então, o Bahia iniciou 55 ataques posicionais, enquanto o Corinthians iniciou 63 ataques posicionais. Mas o Bahia teve uma eficiência muito alta, de 13%, né? Então, 7 dos ataques posicionais que o Bahia iniciou no jogo terminaram em finalização. E quando a gente olha para o mapa de onde se iniciou a manobra ofensiva e que se terminou numa finalização do Bahia, a gente vê que tem várias aqui que foram antes do meio campo, inclusive alguns que começaram aqui, o que eu imagino que seja do tiro de meta. Então é uma equipe muito elaborada, que consegue fazer os ataques de maneira muito bem construída ali. Então vamos ver a parte qualitativa do Bahia, né? Já vou dar play aqui no vídeo para a gente começar. E o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês é o tiro de meta do Bahia, né? Como eu mencionei na parte da estatística, né? A gente viu ali de onde se iniciavam os ataques posicionais do Bahia, a gente viu que alguns eram a partir do tiro de meta, né? O que mostra como elaborado é o seu ataque. A gente tem aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, né? Logo a 1 minuto de jogo com o Caio Alexandre, basicamente aqui batendo o tiro de meta, né? O goleiro só rola a bola e ele começa o ataque a partir daqui. Então o Bahia faz uma saída a 3, seja no tiro de meta, né, em primeiríssima fase de construção, seja quando a equipe está um pouco mais alta no campo. Mas essa estrutura de saída a 3 muda, perceba. Então vou dar play aqui no vídeo. A gente vai ver que o Caio Alexandre começou por dentro na saída 3, mas se a gente acompanhar o Caio, a gente vai perceber que logo depois ele não vai estar mais no meio dos dois zagueiros para fazer a saída 3, e ainda assim o Bahia está fazendo a saída 3, perceba, né? Então olha aí, o Caio Alexandre se junta ao Juba aqui no meio campo, né? Ou seja, o Canu, que quando era o Caio Alexandre que estava lá batendo o tiro de meta, estava aberto na direita, ele centraliza o lateral direito, aqui no caso o Gilberto, passa a configurar a saída 3 e o Caio Alexandre bate o tiro de meta, faz o primeiro passo para o zagueiro e anda para o meio de campo, fazendo uma dupla com o Luciano Juba, né? Então aqui a gente já tem outro ponto interessante, né? Ou seja, o primeiro ponto interessante, o Caio Alexandre saindo de dentro da saída de 3 para virar o 2, né, desse 3-2-5 do Bahia, e o lateral esquerdo jogando por dentro, né? Então o Juba, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo, jogando por dentro, fazendo dupla para o Caio Alexandre. Vou dar play aqui para o vídeo continuar. A gente vai ver isso aqui agora, né? A continuação. Outra coisa que é muito forte no Bahia, esse Bahia do Rogério Ceni pratica um jogo de posição muito bonito, velho, de ver, com muita dinâmica de terceiro homem, né? Então deixa eu voltar aqui, pra gente ver novamente esse alinhamento entre o Juba e o Caio Alexandre, e a gente vai ver essa dinâmica de terceiro homem. Zagueiro que conduz, né? O Santi, zagueiro que conduz, aqui ele vai achar o Caio Alexandre baixando para receber no pé, dinâmica de terceiro homem com o Juba para superar o Romero e colocar o Santos em condição de conduzir, né? E aí vem aqui a linha de 5 do Bahia, que eu tinha mencionado a vocês, desse 3-2-5, né? Então, Rafa, cadê o quinto elemento aqui dessa linha? O quinto elemento dessa linha é o Everton Ribeiro, né? O jogador que joga no meio espaço pela direita, né? Então, o ponta esquerda, né? O extremo esquerdo aqui, é o Eric Puga, o jogador do meio espaço esquerdo. Rafa, o que é meio espaço? É aquele espaço que não é nem lado do campo e nem centro do campo, né? É aquele espaço entre o corredor lateral e o corredor central. Aqui o Jean Lucas, depois eu vou destacar o movimento que ele vai fazer já já. O jogador da referência, né, o Lúcio. Aí a gente tem o Everton Ribeiro aqui, o jogador que deveria compor essa linha, mas eu vou falar agora por que ele não está compondo a linha. E o outro jogador da amplitude do outro lado, que é o extremo, o Ademir. Então, cara, essa linha de 5, que não é exatamente de 5 do Bahia, ela não é exatamente de 5 justamente por causa do Everton. Por quê? Porque o Everton tem liberdade para passear pelo campo. Tanto faz ele estar aqui compondo a linha de 5, como estar mais baixo, como aparecer pelo lado, como aparecer por dentro. Então é uma estrutura que não enrijece o Everton Ribeiro, que dá a ele a possibilidade de flutuar, de compor 3. Às vezes ele vai baixar para fazer 3, junto com o Juba e com o Caio Alexandre. Às vezes ele vai jogar mais alto, às vezes ele vai jogar mais pelo lado. Não tem essa possibilidade de liberdade. Já o Jean Lucas, ele tem a possibilidade aqui de jogador do meio espaço do lado de cá, muita dobradia com o Puga, muita troca com o Puga. Ora o Puga no meio espaço, ora ele fora. E eles têm uma triangulação muito bonita, muito bem feita com o Juba. E o Jean Lucas atacando o espaço entre lateral e zagueiro, atacando a profundidade, né? Essa bola não vai entrar de cara, né? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho para antes da arte. Ela não vai entrar de cara no Jean Lucas para o Puga receber no pé.
Então perceba que o Pulga, ele só consegue receber com esse espaço aqui, com essa distância para o lateral, justamente porque o Jean Lucas atacou esse espaço e obriga aqui o Léo Maná a segurar um pouco mais, a sustentar um pouco mais. Se ele saltar de vez no Pulga, o zagueiro é capaz de deixar a bola nas costas dele e colocar o Jean Lucas em velocidade. E aí o Pulga joga para dentro, né? O Pulga faz um passo para dentro e aí sim a primeira troca com o Jean Lucas. Já perceba como o Jean Lucas já ocupou a amplitude do lado de cá e o Bahia segue com seu ataque. Jogo de posição com muita mobilidade. Muita gente do lado de cá, tá difícil de entrar do lado de cá, significa dizer que o lado oposto está sozinho, né? Então, o Caio Alexandre rapidamente tem essa visão e enxerga o Ademir como homem livre do outro lado, na amplitude do outro lado, para o Ademir encarar no 1 contra 1. E aí perceba a movimentação do Everton Ribeiro, né? Que antes estava abaixo, antes ele estava aqui mais para cá do vídeo, né? Ele estava mais ali compondo o meio de campo e agora ele anda para frente, ele recebe um passe em profundidade e aí se configura o 3-2-5, aquela troca do Pulga com o Jean Lucas que a gente falou e o Everton Ribeiro ocupando aquilo que seria o seu espaço de origem nesse 3-2-5. Belo passo para o Lúcio acaba perdendo o gol aí, acaba finalizando em cima do Donelli, né? Então tá aí a dinâmica do Bahia desse 3-2-5. A gente vai ver agora algumas, a gente já viu que é muito rico, né? Tem lateral por dentro, troca de jogador de meio espaço com extremo, mobilidade do Everton Ribeiro, entendimento muito grande de onde é que está a vantagem, joga com o Ademir do lado oposto. Mas a gente vai ver já uma equipe muito rica, com muito movimento, e a gente vai ver ainda algumas variações que são interessantes dessa equipe, né? Então, mais uma vez, 3-2-5, né? O Corinthians marcando médio alto, médio, 3-2-5 novamente, e aí o ponto que eu acho que é muito importante. Então, observe isso daqui. Nesse lance aos 2 minutos, o Romero, que na primeira vez, né? O Romero, na primeira vez, defendeu por fora e tomou aquela dinâmica do terceiro homem. Dessa vez ele já fechou por dentro aqui e tentou defender mais o Luciano Juba. E aí o Pulga baixou. Perceba que o Pulga já está bem mais baixo do que ele estava no primeiro lance, né? Então isso dá a possibilidade da equipe do Bahia construir com esse passe do zagueiro direto no extremo. E como o Jean Lucas está entre linhas novamente, né? Isso faz com que o lateral não salte de vez no Pulga, né? Com que ele espere um pouquinho antes. Já do outro lado, a gente tem mais uma vez o Everton Ribeiro com mobilidade, né? A primeira a gente viu ele baixando basicamente aqui onde eu estou passando a seta. Nessa aqui agora, ele já está lá no corredor lateral, mais próximo da linha lateral, até que o próprio Ademir, e ele deixa esse espação aqui, ó, em que ele pode flutuar para dentro, pode sustentar fora, onde ele achar que é mais vantajoso para ele. E aí a equipe vai tentar atacar por esse lado de cá, mais uma vez a triangulação, ó, Jean Lucas tá no meio espaço, o Eric Pulga na base e Luciano Juba por dentro. O Jean Lucas e o Eric Pulga vão trocar. E aí a bola entra nas costas do Léo Maná na troca dos dois e coloca o Eric Pulga em uma situação de velocidade. O chute acaba saindo fraco e não perigoso. Ou seja, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Em 3 minutos a gente já tem 2 excelentes ataques do Bahia no jogo contra o Corinthians, né? Com muita mobilidade, um jogo de posição fluido, muito, muito interessante. E aí a gente vai agora para um outro exemplo, né? Outro tiro de meta, né? Com bola saindo do pé do Caio Alexandre, para você ver o quão rico é. Dessa vez o Corinthians não marcou tão alto, né? Já marcou médio alto ali. O Caio Alexandre vai ter possibilidade de conduzir. O Canu já assumiu a posição por dentro, no meio, né? 3 zagueiros, 3-2-5. Santi com espaço, né? Para conduzir, ou seja, o Thales está marcando o Gilberto, então o homem livre é o Santi. O Santi pode conduzir. E ele vai conduzir, tá? Pode ter certeza que ele vai conduzir. Romero, como eu tinha explicado, já fechando mais por dentro no Juba, mas aqui vem um ponto, né? Qual é a posição de origem do Juba, né? O Juba, ele é um lateral esquerdo, consegue jogar de meia, no Sport Recife jogou até de 10 muitas vezes, mas ele é um lateral esquerdo, né? Então o Juba, como lateral esquerdo, ele consegue sair de dentro para fora, né? E receber essa bola por fora sem dificuldade, sem adaptação, sem precisar de nada. Então deixa eu voltar pra gente ver como o Juba vai sair de dentro para fora. O Juba consegue jogar por dentro, nesse 3-2, sendo um dos dois, mas se apertar, amigão, se me defender por dentro, eu me desloco para receber por fora e comigo não tem problema, porque eu sei jogar por fora também. Cara, o Juba, para mim, sendo 100% sincero, é um dos melhores jogadores para mim na posição no Brasil. E ele é um excelente jogador de nível cognitivo muito alto, tecnicamente muito bom também. A parte ofensiva poderia ser um pouquinho melhor, poderia, mas o com bola dele é excelente. E aí a gente vê a troca novamente, né? Desse 3-2-5, ó. Olha aqui o Pulga, o Jean Lucas, o Lúcio, o Everton e o Ademir. Só que como o Luciano Juba tem essa mobilidade até de andar para a linha da frente, ele vai dar amplitude desse lado e vai empurrar o Jean Lucas para jogar por dentro. Ele vai fazer aquilo que no futebol a gente chama de, no tatiquês na verdade, né? A gente chama de permuta ofensiva. Então ele troca com o Jean Lucas. Perceba, agora os 3-2 não é mais
não é mais Caio Alexandre e Juba. O Juba já andou para a linha da frente, o Jean Lucas já compensou e veio aqui fazer a dupla com o Caio mais uma vez. Se o Ademir está livre, né? Se está difícil de entrar desse lado, significa que o Ademir está livre. Então, diagonal para o lado oposto, bola para o Ademir para ele encarar num contra um. E aí a bola entra nele para ele encarar num contra um. O Corinthians conseguiu fechar lá, né? Então, se o Corinthians conseguiu fazer a basculação, o balanço e fechar do lado de cá, então onde é que tá livre? Tá livre do lado oposto. E quem é que tá ocupando a amplitude lá? É o Juba, né? Então a gente viu o Juba fazer essa troca com o Jean Lucas, empurrou o Pulga para dentro e pôs o Jean Lucas ali para jogar quase como um volante. E aqui a gente tem uma questão que é muito importante nessa equipe do Bahia, preenchimento de área, né? Então já que é uma equipe que ataca em 3-2-5, significa dizer que sempre que chega na área, ou quase sempre chega na área preenchendo com muita gente, né? Enquanto tem equipes que preenchem a área com 2 atacantes, quando muito com 3, o Bahia muitas vezes ocupa com 4 ou 5, né? Aqui é um exemplo com 4, com o Jean Lucas fazendo a finalização, excelente finalização. No jogo eu fiquei com a impressão que o Donelli tinha tocado na bola. Então isso é muito importante. De novo, olha o Romero vai enlouquecer esse jogo, tá? Defendeu por fora, deu errado. Defendeu por dentro, deu errado. E aí, o que ele vai fazer agora? Ele não vai defender o Juba mais, ele vai largar o Juba e vai tentar pressionar o zagueiro, o homem da bola. Olha até o Juba aqui indicando pro Eric Pulga andar, né, para ocupar a profundidade. Porque nesse caso aqui, ó, nessa situação, vou deixar o vídeo rodar para você perceber, nessa situação aqui, ó, ele pode trocar e baixar pelo lado, né? Empurrar o Pulga para jogar mais pela profundidade e receber pelo lado. Na primeira que a gente viu, o Juba, ele saiu de dentro para fora. Nessa, quando ele empurra o Pulga, ele já está fora. O que é que ele vai fazer? Ele vai atrair o Romero e vai abrir espaço para o Santi conduzir. Olha o quanto ele conduz. E aí ele vai achar o passe aqui por fora no Juba. Pessoal, a gente tá vendo aqui isso aqui é muito rico, tá? A gente tá vendo aqui diferentes situações do Bahia, diferentes construções do Bahia e todas elas adaptadas ao adversário. Você precisa que os atletas sejam muito inteligentes para fazer essas leituras que a gente está mostrando aqui, como o Juba tá brincando com o Romero aqui, tá fazendo o Romero de criança o Juba aqui. Recebe por dentro, recebe por fora, já estando fora, recebe desmarcando por fora, chega na profundidade. Precisa de uma equipe com um cognitivo muito alto, muito madura e muito treino, muito exercício de dia a dia, que o Rogério Ceni com certeza faz, para estimular a equipe a fazer tudo isso daqui. Para mim, sem sombra de dúvidas, a equipe mais interessante do Brasil. E aí a gente vai ver uma outra questão, né? Quando o Juba tá desse lado de cá, que o adversário preenche muito o lado de cá para tentar defender esse ataque com tanta gente do lado esquerdo, a gente vê o lado direito um pouco mais despovoado, né? E a gente vê o Everton Ribeiro, como eu falei, ele é mais anárquico, né? Ele pode baixar, entrar na profundidade, etc. Um pouco mais baixo. Eu acho até que o Everton tem predileção por receber um pouco mais baixo do que ocupar tanta profundidade, receber mais no pé, como recebeu aí agora. E aí esse vão que a gente tá vendo nas costas do Thales Magno aí, ó, quem vai ocupar é o Jean Lucas. Então olha o Jean Lucas aí compensando o Everton, fazendo mais uma vez, né? E aí marcado uma permuta ofensiva. De novo, tá difícil desse lado, roda para achar o Ademir num contra um. O Ademir vai conseguir achar o apoio do Jean Lucas. O Bahia vai conseguir trabalhar a bola de forma que ele consiga descobrir a bola, né? Então, nesse caso aqui, o Corinthians defendeu a área com muita gente. Vou até voltar uns segundinhos antes aqui, ó. Quantidade de gente que o Corinthians pôs na área. E nesse caso aqui, se eu não me engano, é o Caio Alexandre aqui, né? Se eu não estou enganado. Eu acho que é ele. Ele entende que a melhor vantagem é chutar de fora, né? Já que o adversário preencheu a área com tanta gente. E aí a gente vai para o lance do gol, né? O lance do gol não é exatamente um ataque tão elaborado, mas tem vários elementos desse ataque elaborado do Bahia. O primeiro deles, né, é a maneira como o Bahia conserva a bola, muito bom passe, tecnicamente todo mundo muito bom, decidindo muito bem, e a gente chega nisso que a gente vai ver agora. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vocês lembram que eu falei sobre o Juba, destaquei muito o Juba nesse vídeo, sobre como o Juba é bom jogando dentro e fora, como ele tem fluidez em receber por dentro e para fora, em receber para fora para cruzamento, e o gol expressa isso, né? Olha como ele recebe dentro, ele vai arrastando para fora, ameaçando bater, ele vai conduzindo para fora até achar a possibilidade de cruzamento. Então é uma jogada que é uma segunda bola de bola parada, em que o Juba recebe por dentro. Ó, olha onde o Juba vai receber aqui por dentro. Se eu traçasse uma linha aqui no meio do campo, o Juba estaria recebendo mais à direita até do que à esquerda. Mas quando eu der play aqui, ó, que entrar a marcação nele, a gente vai ver que ele vai conduzir, ele tem facilidade
de sair do corredor central para o corredor lateral. E se a gente visse um cruzamento, seria um cruzamento à esquerda, né? Olhando agora só para o cruzamento, ou seja, recebeu na direita e cruzou na esquerda. E aí o cruzamento para o Gilberto fazer o gol de cabeça. O Gilberto já estava lá na área, aproveitando um rebote aqui da segunda bola do escanteio, né? Da bola, se eu não me falha a memória, escanteio, da bola parada. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal e dá like nesse vídeo, isso realmente me ajuda a continuar produzindo conteúdo para você, beleza? Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo para você, abraço e até a próxima.